O Antagônico desse domingo recebe o advogado Haroldo Gaia, ex-presidente da OAB Subseção de Marabá. Ele é candidato ao 5º constitucional na vaga aí do Milton Nobre, aberta pelo Milton Nobre. E é irmão do Ismael Gaia, ex-presidente da OAB Subseção de Marabá. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Haroldo, eu começo a conversa falando de eleição de OAB. Teve essa eleição que até hoje realmente foi uma disputa muito acirrada. Existem ações aí tramitando na justiça e vocês estão questionando, obviamente, o resultado que começou por Marabá. Como é que foi isso, Haroldo? Eu acho que é preciso falar primeiro de um processo histórico que é Marabá. Marabá, quando eu assumi, minha primeira gestão foi 2010, 2011, agora não recordo, foram 2 mandatos. Eu fiquei 6 anos na subseção de Marabá. Marabá era uma subseção, como todas as outras do interior, eram subseções esquecidas, subseções que não tinham forças. Havia uma forte presença da OAB na capital. E nós, no interior, infelizmente, nós ficamos alheios às decisões, às participações de tudo que a OAB tinha. Isso foi mudado a partir da gestão anterior, minha, que também era o Haroldo Silva, era um colega, amigo, eu fui tesoureiro dele, que pegou uma parte da gestão do Jarro Vasconcelos. Quando o Jarro Vasconcelos assumiu a OAB, realmente ele fez uma verdadeira revolução, mas principalmente uma valorização da advocacia do interior, onde eu fiz parte. Na saída do Haroldo Silva, que eu era tesoureiro, eu ganhei a eleição e fiquei os primeiros 3 anos, que ainda foi o último. Nós estamos falando aí de que ano? Foi mais ou menos em torno de 2010, 2011, foi a gestão de 2012 para 2011 agora, que foi foi a minha primeira gestão, eu não recordo agora as datas, que é triênio, né? E passado esse período, eu fiquei mais 3 anos também. Então eu peguei um período da gestão do Jarro Vasconcelos. Foi reconduzido? E fui reconduzido já na gestão, quando foi a primeira gestão do Alberto Campos. Então eu atuei na época dessas 2 gestões. Então a gente fez um trabalho de valorização do advogado do interior e fortalecimento das subseções do interior. Inclusive na minha época haviam 24 subseções, hoje já são 28 subseções. E a gente fez um trabalho, assim, primeiro de fortalecimento do colégio de presidente. O que era o colégio de presidente? Era a reunião que havia trimestral, semestral, de todos os presidentes da OAB, aqui em Belém, no conselho. E essa união, ela fortaleceu muito a gente. Primeiro porque houve uma sinergia, houve uma união, um trabalho, vamos dizer assim, articulado entre todos os presidentes, onde nós, no interior, ganhamos muita força. Isso, inclusive, para desafiar, inclusive, o Jarbas, que sempre teve uma postura muito combativa, e nós, no interior, tínhamos forças, inclusive, para decidir, impor nossas questões na época. Então, isso fortaleceu muito a advocacia no interior. E de Marabá, a gente conseguiu irradiar para toda a região sul e sudeste do Pará. Como irradiar? Nós conseguimos fortalecer, influenciamos a advocacia de Paraupebas, a advocacia ali abrange quantos municípios? Marabá são 10 municípios, as subseções tem na jurisdição de 10 municípios. Mas aí você se aproxima ali de Paraupebas, que são 5 ou 6, não lembro aqui bem. Mas Marabá, só aqui que me recordo, é Marabá, só que são comarcas, né? Marabá tem a comarca de Marabá, que tem a comarca de Jacundá, tem a comarca de São João, tem a comarca de São Domingos, tem a comarca de Itupiranga. Então, são essas 5 comarcas, mas abrange os outros municípios de Bom Jesus do Tocantins, Palestina, Brejo Grande. Antigamente ainda tinha, não era bem, era São Geraldo, mas era ligado. Rondon não abrange lá? Não, Rondon já era. Rondon já é uma subseção, que abrange ali Dom Eliseu, aquela região. Certo. Então, ali em Marabá, em torno de 10 municípios. Mas nós conseguimos fazer um trabalho, principalmente de apoio às outras subseções ao redor de Marabá. Aí estamos falando de mais ou menos quantos advogados? Naquela época, Marabá... Na época e hoje? Hoje nós temos mais de 1.000 advogados. Subseção de Marabá tem mais de 1.000 advogados inscritos. Quando eu deixei a gestão, ela tinha em torno de 600 advogados. Então, expressivo uma eleição. Expressivo. Então, hoje Marabá tem a Universidade Federal do Pará, que tem um curso de Direito, tem a Carajás, que é uma faculdade também que tem muitos advogados formando, tem a Uniaselva, se não estou enganado, que é a antiga, não me recordo bem, uma outra faculdade. São 3 faculdades de Direito lá. Certo.
Então, todo mês estão sendo advogados lá, estão sendo bacharéis em Direito e estão sendo aprovados no curso de Direito. Então, hoje, Marabá já tem mais de 1.000 advogados. E isso, inclusive, também em Paraupebas, que também tem uma faculdade de Direito. Faculdade todo ano desembarca mais. Então, a nossa região hoje, ali já tem ali, por volta ali, eu acho que imagino, em Paraupebas em torno ali dos 600 ou 700 advogados. Certo. Nós temos Redenção, com bastante advogado, nós temos Conceição do Araguaia, nós temos a região de Orilândia. Então, nós temos Canaã dos Carajás também, que também é uma subseção, não tem faculdade de Direito, mas é influência de Paraupebas. Então, um número grande de advogados que podem influenciar. Então, esse fortalecimento, inclusive, foi na época que começaram a chegar os cursos de Direito. E isso, inclusive, atraiu muita gente para fazer os cursos de Direito, tendo em vista a força que a OAB começou a ter no interior. Uma força que eu digo de representatividade. Porque, como eu disse, antigamente as decisões ficavam restritas à capital. Tanto as decisões... Pode dizer que vocês enfeitaram a noiva para o casamento. Ela ficou mais jeitosa. Ela ficou atraente. A partir daí. Ficou atraente, né? E a partir daí os olhos se voltaram de alguns interesses, principalmente de alguns dirigentes da OAB estadual para o interior. Daí gera o conflito. Eu digo que sempre que a gente paga por ter se fortalecido. A gente, na verdade, inclusive o Marabá, falando particularmente de Marabá, a gente virou a menina dos olhos desse grupo aí que eu sou hoje oposição, que meu irmão é oposição, que é o grupo do Alberto, é o grupo do Imbiriba, declaradamente. Como se deu essa... Já na minha época, eu enquanto presidente, eu sempre pedia uma maior atenção para Marabá, né? E, na verdade, com a ruptura onde houve Alberto e Jarbas Vasconcelos, o Alberto, infelizmente, trouxe vamos dizer assim, essa divisão para dentro das subseções. E isso foi muito constrangedor para todos nós, porque uma coisa que eu posso falar, o Jarbas nunca pediu apoio de ninguém. Ele resolveu o problema dele. O Alberto, ao contrário, ele pediu apoio e eu me neguei. Eu disse que eu não ia misturar. Eu era instituição. E nós tomamos um posicionamento de independência. As subseções, elas são autônomas. Isso anteriormente, Jarbas e Alberto falavam a mesma língua, né? Já no período que eles já haviam, né, já no mandato, no primeiro mandato do Alberto. Certo. Na verdade, na segunda metade do mandato do Alberto, eles já haviam rompido, né? A gente que pelo interior ainda não sabia. Então, quando houve essa divisão, começou a haver aquela história de você está com um ou está com o outro. E nessa divisão, eu resolvi manter a postura independente, autônoma lá, e mantive ao lado do Jarbas, porque historicamente quem conseguiu fortalecer, quem conseguiu fazer uma diferença na advocacia do interior foi o trabalho dele. Para você ter uma ideia, a única sede que havia na região, sede de OAB de subseções, já havia uma em Conceição do Araguaia, que foi uma das primeiras subseções lá no sul do Pará, entendeu? Foi uma das primeiras, depois de Conceição do Araguaia, era Marabá. Certo. Então, inclusive, a sede de Conceição foi antes de Marabá. Marabá, se eu não estou enganado, foi inaugurada a sede hoje, no ano 2000. Eu ainda nem morava em Marabá. Eu fui para Marabá em 1998. Eu já estava lá, eu fui para Marabá em 1998. Mas não participava quase desse processo do OAB. Mas eu soube na época que a sede foi inaugurada, quando já existia a Conceição. Entendi. Na gestão do Jarbas, eles fizeram sede. Foi feito sede em Paraupebas, que não tinha sede em Redenção, sede em Xinguara, entendeu? E depois havia recurso para fazer uma sede em Orilândia, que hoje já existe. Pode-se dizer então que o Jarbas trabalhou? Trabalhou, ele fez um trabalho de intervenção muito forte. Então eu preferi ficar, eu sempre conhecia o grupo a partir dele, o grupo que hoje ainda estão alguns ainda na direção, continuaram, mas o Jarbas saiu, mas a gente continuou com esse posicionamento de independência. Então daí começou a gerar o conflito, tipo Marabá, como eu sempre usava da autonomia, eu era independente, então eu não dependia tanto aqui de Belém. A gente usava disso, eu fiz congresso sozinho, sem apoio de Belém. Eu fiz um congresso em Marabá em 2018, quando eu trouxe escritores nacionais tipo Rogério Greco fez uma palestra, eu trouxe integrantes da Abracrim, presidente nacional e tudo, sem a menor ajuda da seccional. A gente começou a ter represárias. Isso desagou, foram andando para a eleição. Chegamos na eleição. Certo. A primeira eleição depois de mim. Então, eu já na minha gestão, já estava na segunda gestão, vem a eleição da minha sucessão. Da minha sucessão,
foi o Ismael. O Ismael trabalhou comigo, ele fez um bom trabalho, ele era delegado da Caixa de Assistência lá e conseguiu fazer muitos amigos, muitos advogados, ele mostrou um trabalho muito forte. E o Ismael venceu a eleição, né, da minha sucessão. Venceu a eleição na época, se eu não estou enganado, foi com 16 votos ou 18 votos. E esse grupo que ele enfrentou já era o grupo apoiado pela atual gestão de Biriba, Alberto e companhia aí, que já estavam. Eles não satisfeitos com a derrota, passados 6 meses, já do Ismael tendo assumido, o Conselho Seccional cassou o Ismael. Cassou a eleição de Ismael, alegando que houve uma ilegalidade no processo eleitoral e cassou. Cassou administrativamente? Cassou a presidência. Cassou a presidência do Ismael. O Ismael foi cassado no Pois é, mas isso administrativamente ou na justiça? Sim, pelo Conselho, sim, administrativamente. O Conselho sim. Seccional Certo. cassou a eleição do Ismael, a diretoria do Ismael. Certo. E nós entramos na Justiça. Primeiro entramos no Conselho. O Conselho negou, levamos para o Conselho Federal. O Conselho Federal manteve a decisão. Na época, o presidente nacional era o anterior aí, que era aliado do Alberto, que era se foge agora que o presidente nacional teve o apoio do Conselho Federal. E a partir daí nós fomos para a Justiça. Conseguimos na Justiça, entramos na época, que era uma decisão do Conselho Federal, na Justiça Federal de Brasília. Ela negou uma liminar, nós entramos com recurso no TRF e foi dada uma liminar, reconhecendo que foi legal a cassação do mandato do Ismael. O Ismael reassumiu o cargo dele. Que foi ilegal. Que foi ilegal. Ela considerou ilegal. Ilegal e ele retornou o cargo. Ele retornou o cargo e finalizou. Finalizou, cumpriu. Quando chegou agora no final da eleição, havia muitas forças contra o Ismael. Toda a força da OAB estadual, seccional. Só isso aí já foi um desgaste. Já foi um desgaste grande. Primeiro porque ele já administrou, o Ismael administrou a OAB isoladamente. Ele não tinha apoio de nada da OAB estadual. Ou seja, ele ficou, como dizer assim, a pão e água lá em Marabá. Mas, como eu disse, como a gente sempre usou a autonomia da nossa subseção, a gente sempre tem muitos parceiros e conseguiu trabalhar. E entrou a pandemia e tudo mais, então ficou mais difícil o trabalho dele. Eu vou pedir licença ao Haroldo, tá? A gente retorna daqui a pouquinho com a segunda parte desse bloco, dessa entrevista agradável aqui com o Haroldo Gaia de Marabá. Retornando aqui a entrevista com o Haroldo Gaia. Haroldo, vamos falar agora, adiantar, sobre tu já falou um pouco do teu mandato, né? Falou do Ismael também. Continuando a conversa, a partir daí, o Haroldo voltou ao cargo por força de decisão da Justiça, e daí em diante, como é que foi? O Ismael voltou, conseguiu fazendo um trabalho, que foi o período que entrou a pandemia, aí, ano 2000, né? Período de 2020, né? E com muita dificuldade ele conseguiu finalizar. Na eleição ele enfrentou, assim, toda a força, eu digo sempre, toda a força da OAB seccional, porque o candidato lá que venceu por um voto, né, teve todo o apoio, inclusive da comissão eleitoral, que foi denunciado agora, inclusive com a ação judicial que o Ismael entrou, pedindo anulação da eleição e dos votos, tendo em vista as inúmeras irregularidades que ocorreram lá. Para você ter uma ideia, até formar uma subseção no período eleitoral foi feita, que é a subseção de São Geraldo do Araguaia. Tá, só para contextualizar os fatos, como é que ficou a eleição para a subseção de lá? Qual foi o resultado? A subseção de Marabá foi a diferença de, foram 222 votos, 223 votos a 222 votos. Diferença de um voto. De um voto para o Rodrigo Botelho. Rodrigo Botelho. Tá. Essa diferença, a gente a gente imaginava que não iria acontecer. Todas as pesquisas, a gente sabe que haviam algumas pesquisas acontecendo, inclusive pela OAB, que o Ismael tinha uma vantagem de mais de 20%. Todas as eleições é uma coisa que não era dito para a gente, mas a gente tinha conhecimento. Algumas pessoas chegaram a dizer, olha, seu irmão está com mais de 20%. Ele venceria a eleição. Como ele venceu, como a gente diz que ele venceu. O legítimo vencedor dos votos válidos foi o Ismael Gaia. E essa, inclusive, foi a tese que foi levada eu preciso te fazer uma pergunta, até para que fique claro, a gente costuma dizer, como diz o Gilmar Mendes, do jornalista ao jornalista, para que se entenda. Houve fraude na eleição? Houve fraude. Houve fraude. E como classe deu, Haroldo? Olha, houve fraude. Esse está denunciado, inclusive, nessa ação. Eu posso falar porque, como eu disse, a OAB tem que dar explicações para a Justiça.
essa decisão, esse despacho que saiu recentemente do juiz federal da 5ª Vara aqui de Belém, ele pede a OAB... É uma exibição de documentos, né, que eles apresente o número de advogados aptos a votar, os impedidos, os inscritos, quais foram aptos depois do período eleitoral, que era dos 30 dias antes. Tudo isso ele tem que dar explicações. Vocês entraram na justiça depois da eleição, sim, pedindo anulação, é isso? Pedindo anulação e da eleição e também dos 4 votos dos impedidos, que foi feita uma impugnação de 4 votos impedidos. Pois é, me fala desses votos, que nós estamos falando de Marabá. De Marabá, exato. O que ocorre? Na véspera de eleições, no movimento de eleição, a gente sabia que havia uma lista, e que nessa lista fornecida pela seccional para aptos a votar, havia um nome de advogados impedidos, que é o impedido, ou incompatíveis, que é impedido, cargos ad nutum, cargos de gestão. Por exemplo, superintendentes do INCRA, diretores do PROCON, guarda municipal, que são impedidos por lei. E estavam na lista. Lei o regimento da OAB que impede. Que impede. Ele não pode votar. Não pode votar porque são cargos... Você, quando vai assumir um cargo desse, você tem que se licenciar da OAB. Secretário, vários secretários, cargos de direção. Tá, e quem foram esses 4 nomes que vocês... Foram quatro advogados. Um superintendente do INCRA, 2 do PROCON e um da Guarda Municipal. Na véspera da eleição, formalizamos a impugnação via e-mail, que é feito um mandado para a Comissão Eleitoral. Ou seja, isso teria definido. Teria definido. O correto, na verdade, é a Comissão Eleitoral julgar antes, inclusive, do pleito. Porque ela foi enviada um dia antes, e no momento da votação, quando esses advogados se apresentaram para votar, a impugnação foi feita também no momento. E eles não foram apreciados e puderam votar. Por quê? Simplesmente comunicava à Comissão Eleitoral e eles sabiam que o voto era favorável a eles, e eles permitiram os votos. Restava a nós aguardar as impugnações, que nunca vieram. Então o Rodrigo Botelho foi eleito com esses votos. Com esses votos inválidos, com esses votos que são contestados. Então essa é a irregularidade mais visível. Que vocês apresentaram. Me fala de outras que vocês apresentaram. Olha, existem outras situações de voto, de pessoas, por exemplo, que votaram na urna de lona, que eram pessoas que chegavam sem controle. Eles não estavam na lista de votação, e eram votados, você entrava em contato para cá, para Belém, para a Comissão Eleitoral, e a Comissão Eleitoral autorizava através de certidões. Mandava um apto a votar, ele ia lá e votava. Esse advogado, a gente não sabe onde era inscrito, de que local era, e era autorizado. Então estava fora do livro de votação, e não podia votar. Existe uma coisa que a gente é contestável nessa eleição, a paridade de armas. O que é a paridade de armas? Na véspera da eleição, 30 dias antes, a OAB divulgou o número de advogados aptos a votar. Se eu não estou enganado, era 7 mil e poucos advogados aptos a votar. Então, veja só, nessa data, que são até 30 dias antes, os advogados que não pagaram a OAB não podem pagar mais. Quem se regularizou, vamos dizer assim, em outras palavras. Existe um prazo. Existe um prazo. E o que ocorre? A partir daí, a OAB seccional começou a dar novas carteiras para os novos advogados. Então, nesse período, é por isso que o despacho do juiz é muito coerente. Ele pede que a OAB apresente em juízo o número de advogados que foram habilitados nesse período de 30 dias antes da eleição, para saber a quantidade. Ou seja, se você vai para uma eleição, se você tem 7 mil e poucos votos, você vai atrás, você é candidato, então a lógica é que você vai atrás desses 7 mil poucos candidatos. Se depois desses 7 mil entram novos advogados, como é que você vai buscar esses votos? Você não sabe, na verdade, quantos advogados estavam aptos a votar, porque até na véspera da eleição estava havendo entrega de carteiras. Havendo entrega de carteiras virtuais. E esse pessoal não estava na lista. E esse pessoal que votou, inclusive, na urna eletrônica. Na urna de lona. Agora, não tu acreditas que, digamos assim, você está falando da subseção de Marabá, né? Sim. Obviamente, o Estado é grande, né? Isso pode ter ocorrido em outras subseções também, digamos assim. Não tenho dúvida. Porque Marabá, a gente colocou um grupo de advogados para fiscalizar, a gente conseguiu conter ainda, não pôde impedir ninguém de votar, todo mundo é livre, a gente faz da forma da lei, impugnou, fez o que tinha que fazer legalmente. Mas em outros locais, por exemplo, nós não conseguimos alcançar, eu fazia parte, inclusive, da chapa com o Sávio para o Conselho Federal, o Conselho como suplente. A gente não conseguiu chegar em todas as subseções, não havia recurso, não havia tempo, tem algumas subseções, não quero colocar em dúvida a seriedade de nenhum dos colegas, mas assim, nós, enquanto chapa, nós não conseguimos colocar um fiscal lá para acompanhar.
Nós não sabemos realmente o que aconteceu. Agora foi uma eleição e uma apuração com muitos problemas, né? Demorou muito para sair o resultado. Né? Tu acredita que houve também problemas nessa questão? Vejam só, da apuração. Você tem um sistema eletrônico e uma apuração manual. Não existe isso. Ou seja, quem é que manipula, por exemplo, se você tem ali a urna eletrônica, o livro de votação, está ali, perfeito, quem votou, votou. Mas como que a apuração pode ser manual no Excel, como foi feito? Como que o Sávio aqui tirou uma diferença de quase 800 votos, de repente o interior começa e levou toda essa diferença? Que controle foi esse? Quem controlou isso aí? Por que demorou tanto essa apuração? Uma apuração eletrônica? Teoricamente, se a eleição encerrou 5 horas da tarde, 17 horas, normalmente, por exemplo, Marabá é 20 minutos. 20 minutos. Por que outros interiores levaram? Tinha uma subseção, parece que levou mais de 3 horas para mandar o resultado. São perguntas. Mas é uma oportunidade, eu digo sempre que é uma oportunidade que o juiz federal está dando para a OAB. Se correu tudo bem, se correu tudo certo, é o momento de mostrar essa documentação. Ela tem uma instituição séria, historicamente, que tem um papel no resguardo da democracia desse país. A OAB é isso. A OAB representa isso. Representa para a sociedade brasileira, inclusive, uma bandeira de luta que trouxe esperança. E aqueles dirigentes que se sentam naquela cadeira ali, de direção, tem que ter essa responsabilidade histórica com a sociedade. E é importante que ele dê uma explicação para a advocacia e para a sociedade. Porque até hoje, muitos colegas dizem que, por exemplo, votaram no local e o nome dele estava em outra subseção. Por exemplo, teve colega, isso já é fato, que estava de Marabá, que estava com o nome em Belém, na lista de Belém. Como pode isso? Tinha advogado que estava com o nome em várias subseções, existe também essa alegação. Então foi uma coisa, será que isso foi uma falta de organização ou foi proposital? Tudo isso tem que ser checado. Tudo isso tem que ser checado. E a OAB tem que apresentar, ela tem uma esclarecimento. Uma obrigação com a sociedade, é importante, por isso que eu digo, tá aí, se vocês não têm nada a temer, se a eleição foi limpa, a eleição foi correta, tá aí, apresente em juízo agora, apresente toda a documentação, mostre que estava correto. É mais do que obrigação. A gente tem uma obrigação moral com a sociedade, com a advocacia, de apresentar isso. Eu que já fui dirigente, eu digo que a OAB é maior que nós. Ela é maior, os homens passam, mas a instituição fica. E é importante que essa diretoria preste contas agora para a sociedade dessas eleições. Essas eleições, inclusive, eu me arrisco a dizer que levanta a questão da dúvida da legitimidade. Eu tenho dito, a legitimidade desta diretoria que está aí. É preciso que ela mostre que ela tem legitimidade. Como ela vai mostrar? Que a eleição foi limpa, que a eleição foi igualitária, que eles respeitaram o voto dos advogados e dos colegas. A gente retorna daqui a pouco a essa conversa com Haroldo Gaia, ex-presidente da OAB de subseção Marabá. Retornando aqui a entrevista com o Haroldo Gaia, eu espero que esteja agradável, né, Haroldo? Bom. Eu quero lembrar os nossos amigos do Antagônico, nós estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Haroldo, para contextualizar, nós já fizemos uma ordem cronológica e vocês estão pedindo anulação da eleição a partir de maio. Existe uma ação, 2 ações, e onde está tramitando, Haroldo, essas ações? Discutindo a eleição. A gente tem uma ação. Uma ação? É uma ação, por enquanto, sou eu, advogando eu, doutor Sávio, e os próprios Ismael também, causa própria. Então tem uma ação lá de Marabá que tramita aqui em Belém, na 5ª Vara Federal, aqui de Belém. Especificamente, quais são os pedidos dessa ação? Ela tem um pedido básico lá. Primeiro, é a anulação da eleição, tendo em vista as diversas irregularidades que a gente apontou lá, como eu já lhe falei aqui. E, alternativamente, seria a anulação dos 4 votos dos incompatíveis, porque a diferença foi de 1 voto. Então, essa diferença, o Ismael... Tu estás falando, desculpa só te interromper, e já te interrompendo. Isso quer dizer que é possível que haja só alterar o resultado só da eleição em Marabá e permanecer o resultado estadual? Inicialmente eu até achei que podia, mas analisando essa ação depois, no contexto de tudo que foi apresentado lá,
e vendo, inclusive, realmente concordando inteiramente com o despacho que o juiz deu aqui, é quase impossível, eu me arrisco a dizer, enquanto advogado da ação, você conseguir anular só a eleição de Marabá sem anular a eleição estadual. A verdade, com essa documentação, com esse despacho que o juiz federal fez pedindo essa documentação da OAB, ele quer justamente ter o suporte para dar uma decisão. Ou ele diz, não vou anular porque ela correu tudo certo, ou não cabe anulação só de Marabá, cabe anulação da eleição no estado todo. Para você ter uma ideia, lá em Marabá foram mais de 400 os advogados que presenciaram. A diferença da eleição do doutor Embereba para o doutor Sávio foi de menos de 200 votos. Então ela influencia na eleição estadual. Sem dúvida, é verdade. Porque se for anular esse voto, são 400 votos anulados. Ela mexe bem apertada. Foi uma eleição, ela mexe com a eleição estadual, então ela influencia diretamente. Então eu não vejo hoje como você dá uma decisão para atingir apenas Marabá. Ela vai ter um efeito, sim, que eu digo, um efeito extensivo para todo o estado do Pará. Agora, me diz uma coisa, os votos, eu não sei como é que tem que te perguntar, porque eu não sei como é que funciona, digamos, esse processo eleitoral. Depois da eleição, isso fica tudo guardado, os votos, todo o procedimento para possíveis demandas? É isso? Deveria ficar. Inclusive, na época, logo que acabou a eleição... Mas você pode ser que não esteja, não pode ser que não esteja, até porque o doutor Sávio, ele várias vezes fez um requerimento de ter acesso aos livros. Mas o regimento não prevê isso, o regimento da OAB? Pois ficar guardado, deveria, mas o que aconteceu? Me parece que, segundo informações a gente acompanhando, que logo em seguida foi dissolvida a comissão eleitoral, passaram diretamente para o presidente estadual da OAB seccional, e o doutor Sávio ficou várias vezes requerendo acesso, só foi dar acesso depois que ele entrou com uma ação, se não estou enganado, na Justiça Federal também, pedindo a exibição de documentos. Antes do resultado, a OAB resolveu apresentar esse documento. Porém, até onde eu sei também, esses documentos estavam, muitos deles, incompletos. Então, é por isso que foi muito bom, chegou numa excelente hora, essa decisão do juiz, pedindo que apresente então, o que a gente queria, ter acesso aos documentos. A verdade é essa. O que foi negado para a advocacia foi o acesso aos documentos, para que a gente pudesse analisar e tirar as suas dúvidas. Se ocorreu, se não ocorreu igualdade, se votou, quem não podia... Ou seja, independente de se sumiu ou não sumiu, se tem, se não tem que cumprir o regimento e tem que apresentar. Tem que apresentar. Deveria ser uma coisa aberta para toda a sociedade. Deveria ser aberta. Ou seja, tiveram uma dificuldade, parece que de alguma forma não quiseram apresentar esses documentos. E agora vão ter que apresentar em juízo. Agora, qual é o teu sentimento, o advogado está acostumado a demandas da justiça? Não sei se nessa altura, brigando dentro da própria ordem, qual a tua expectativa? Falando de sentimento, qual a tua expectativa do resultado? Tu acredita na anulação da eleição? Eu espero que sim. Eu tenho certeza que essa eleição tem que ser anulada. Da forma como foi feita, não foi respeitada a paridade, não foi respeitada o número de advogados aptos a votar. Imagina você colocar um advogado que logo recebeu a carteira, mal retirou, já estava assim, 24 horas estava dando carteira. Uma manipulação ali dos números de advogados aptos a votar seria igual. Eu vou pedir licença ao doutor Haroldo. Quero lembrar aos nossos amigos que assistem, nos acompanham, que o espaço do antagônico está aberto ao doutor Eduardo Embereba. Nós já entramos em contato. Ele, inclusive, chegou a marcar a entrevista umas 2 ou 3 vezes, mas isso até hoje não foi possível, não sei se por agenda. Mas o espaço aqui, até em respeito ao contraditório, à defesa, o espaço nós aguardamos, né, e esperamos que isso seja possível. Né? Estamos ouvindo o doutor Haroldo hoje, e seria interessante salutar até para a própria ordem e para o direito que eles falassem sobre o assunto. Estamos à disposição. Você pode continuar. Então é isso. Eu acredito sim que essa eleição tem que ser anulada, porque não há condições. Houve várias irregularidades. Essas que eu apontei foram algumas só, poucas. Porque realmente não foi respeitado todas essas questões da paridade, o número de votantes, o processo eleitoral, na verdade, a gente não tinha controle, a história da urna de lona, uma urna de lona que ninguém sabe quem é quem, de onde era, entendeu? E essa urna de lona foi a grande maioria dos votos aí, que a gente imagina que deu, teoricamente, essa vitória, essa virada para o Embereba. Porque imagina que aqui em Belém, foi uma diferença de quase 1.000 votos, 800 e poucos votos, não estou enganado.
né? Então, dificilmente conseguiria realmente quebrar essa... Parece aquelas eleituras anteriores, voto de inscrito, né? Mas é isso mesmo. Chegou a urna de Jacareí. Foi bem isso. Eu vivi um pouco isso como advogado, quando eu cheguei em Marabá, região. Eu ainda lembro dessa voto, que era o voto cantado. Não, mas chegou a urna. Quando chegou, querendo, obviamente, fazer nenhum então, assim, você faz uma coisa que traz a segurança, que é o voto eletrônico, lá na urna eletrônica, aí de repente vem o Excel, passa para o Excel, sai do eletrônico, vai para o manual. Historicamente falando, Haroldo, existe algum precedente de uma celeuma que tenha se dado na história da eleição da OAB no Pará? Nunca vi. Eu nunca tinha visto, não. Eu nunca tinha visto. Na verdade, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, por conta da credibilidade que a instituição tem, a responsabilidade que os dirigentes têm de estar ali. Então, foram muitas denúncias. Uma coisa assim, como você diz mesmo, é uma coisa de envergonhar a nossa classe. Nós lutamos pela democracia, pela legalidade. De repente, a gente vê essas denúncias chegarem na nossa classe. Vejam só, o trabalho na OAB, ele é um trabalho voluntário. Você não é dispensado nem da sua unidade quando você assume um cargo de presidente, de diretor, nada. Então, por que isso? E é uma coisa que é desgastante. Eu falo desgastante porque lutar por uma classe, seja onde for, você se desgasta, você vai para a linha de frente. Hoje a gente tem muitos problemas no judiciário e tem muitas coisas que vão, por conta da estrutura, e você, enquanto presidente, você tem que se colocar na linha de frente. E queira ou não, você desagrada um magistrado, um procurador, um promotor, autoridade, se você for contundente. Então, por que essa luta? Será que o pessoal está ali realmente, esse interesse realmente de assumir nossa instituição é realmente para lutar pela classe, fortalecer nossa classe? Porque ele é desgastante. E às vezes é um trabalho solitário. Muitas vezes você se vê só nessas demandas, nessas lutas. Eu, de várias vezes, quando assumi Marabá, a gente assumiu demandas, conflitos desgastantes. E nós somos profissionais. Nós vivemos da advocacia. E a advocacia, ela é uma coisa desgastante, ela é uma coisa diária. Então imagina você assumir, vamos dizer assim, esse ônus para você. Porque aí muitas vezes você sai da instituição e você ainda carrega esse ônus pela sua atuação como representante da classe. A gente retorna daqui a pouco para o último bloco dessa conversa com Haroldo Gaia. Retornando aqui para a conversa com Haroldo Gaia, eu achei muito interessante a nossa conversa, esclarecedora, e chegou aqui aquele momento em que eu vou te falar de uma pessoa, de uma personalidade, de algum tema, e você vai dar a sua opinião em uma frase, você vai ficar à vontade. Eu vou começar perguntando de você, quem é o Haroldo Gaia? Sou um advogado militante, tenho muito orgulho da profissão, tenho muito orgulho da minha instituição, e acho que Deus me deu uma grande missão, que é viver da advocacia e lutar por justiça. Isso é uma profissão nobre, e é isso que eu venho seguindo até hoje na minha vida. Alberto Campos. Alberto Campos teve a chance, mas não fez nada de significativo pela advocacia em 6 anos. Jardim Vasconcelos. Um grande homem, um guerreiro, alguém que realmente valorizou e respeitou a advocacia e fortaleceu a advocacia no Pará todo. Eduardo Ibiriba. Infelizmente, mesmo caminho do Alberto, teve a oportunidade de mostrar que veio e até hoje ainda não mostrou, infelizmente. Rodrigo Botelho. Infelizmente, nada fez e só se beneficia de interesses pessoais. Jardim Kawad. Da mesma forma, alguém que tem a chance de fazer um grande trabalho na OAB, mas infelizmente não aparece, não disse a que veio. Me fala da vaga do desembargo. Vaga do desembargo é chamar a advocacia para discutir o papel do desembargador neste 5º constitucional. Ela precisa ser discutida seriamente com a advocacia para que seja definido o papel do desembargador quando chega ao Tribunal de Justiça. A última eleição da OAB. Me define a última eleição. O que você pensa dela? Uma tragédia e uma vergonha. Haroldo, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter disponibilizado teu tempo. Eu sei que você deve estar por Marabá, você deve estar correndo muito, mas muito obrigado. Eu te agradeço e desejo sucesso nos seus intentos, tá? E quero deixar agora
à vontade para você falar com os nossos amigos do Antagônico. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Mas quero chamar a atenção da advocacia. Existe uma coisa que eu sempre disse, desde que assumi o compromisso com a advocacia, quando fui presidente em Marabá. É impossível você, advogado, ficar alheio à nossa instituição. É impossível você, advogado, ficar alheio às demandas da sociedade. É impossível você, advogado, ficar alheio à estrutura do judiciário, à estrutura do justiça. Eu sempre defendi que o advogado é o caminho da justiça, ele é o elo da sociedade com a justiça. É importante que o advogado, que a sociedade saiba o seu valor, saiba o seu papel. Eu tenho levantado essa bandeira da independência da nossa instituição. Eu, ainda que tenha meus viés políticos aqui, nunca deixei misturar com o meu trabalho junto à OAB. A OAB é uma bandeira da democracia nesse país. Eu acredito nisso, eu defendo. Eu, enquanto advogado, sempre mantive a minha independência. Eu, enquanto presidente da OAB de Marabá, sempre mantive aquela entidade única, ela com uma bandeira realmente resistente da democracia em favor da sociedade. Então é preciso que a advocacia realmente pense que há um interesse maior. A gente, claro, que tem que lutar por nós, nosso individualismo, mas quando você pensa na advocacia, você pensa na instituição, você tem que pensar grande, você tem que pensar no coletivo, você tem que pensar no papel que você representa para a sociedade paraense e brasileira. Eu acho que é preciso acordar para isso, não deixar que as pessoas, por exemplo, ocupem cargos, ocupem a nossa instituição de maneira ilegal, de maneira desonesta, manipulando as regras do jogo para se beneficiar para si, para fazer benefício próprio. O que a gente busca é que a OAB cumpra seu papel de realmente nos defender e fazer a justiça crescer nesse país. A minha candidatura no desembargo é para discutir isso. O papel do advogado, depois que ele se torna desembargador, que ele seja uma voz viva dentro do Tribunal de Justiça, para que realmente a advocacia seja respeitada, seja valorizada. Hoje nós passamos por uma crise, eu digo inclusive um empobrecimento da nossa classe, porque nós não estamos tendo uma resposta do judiciário. Nós temos um PJE que é um programa avançado, mas nós nos preparamos com o pessoal para fazer ele realmente funcionar. E todo mundo está pagando com isso. Ele não está conseguindo, os processos estão parados, as coisas não estão conseguindo andar, e a sociedade está aí a ver navios, eu digo sempre. Porque o advogado não consegue te dar uma resposta, e ele não consegue sobreviver, porque também não tem honorários. Então é importante agora, nesse momento que nós estamos vivendo o desembargo, que este candidato que está vindo ao desembargo faça esse compromisso com a advocacia, um compromisso de ser uma voz realmente ativa, de modernizar o judiciário, mas principalmente fazer o advogado ter acesso à justiça. Quando o advogado tem acesso à justiça, é a sociedade que tem acesso à justiça, e ela cresce e realmente ela fica satisfeita, e é isso que a gente busca. Eu cometi um ato falho só no final. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a tua pré-candidatura nessa caminhada, um pouco sobre ao desembargo. A bandeira que eu tenho levantado é justamente que eu sempre trouxe, essa de fortalecimento do interior. A gente precisa, principalmente no sul e sudeste do Pará, onde eu atuo com mais força, vamos dizer assim, com mais presença. Nós nunca tivemos, até onde eu sei na história, um representante do interior do sul e sudeste do Pará. Apesar de ser uma região rica, uma região pujante, nós não temos um representante no interior do sul e sudeste do Pará. É isso que tem me levado muito a oferecer meu nome como candidato. Porque nós sabemos que existe um problema de representatividade. Já houve a questão da divisão do Estado, porque nós que estamos ali no sul e sudeste nos sentimos abandonados. Somos uma parte rica do Estado, mas que não temos representatividade. É política, de toda forma, principalmente no tribunal. Até hoje eu não sei ainda, posso estar enganado, alguém que tenha vindo do sul e sudeste. E quando por todo esse trabalho que eu fiz no OAB, eu digo que me credenciei sim a isso, os colegas me credenciaram nisso, eles cobram uma representatividade, eu coloquei meu nome. Eu vou dizer uma coisa que eu dizia muito na época da OAB e falava isso no Tribunal de Justiça, nas reuniões que nós tivemos com os desembargadores. A questão do desembargo, a questão do Tribunal de Justiça, precisa chegar mais forte no interior. Isso fortalece o interior, isso fortalece a justiça. E tem uma bandeira que a gente levanta, e eu continuo trazendo ela, que eu ouvi uma vez dos desembargadores dizendo que isso era uma demanda do judiciário. Qual era essa demanda? É a elevação das entrâncias. O que é a elevação da entrância? Você levar Marabá e Santarém para a terceira entrância, onde os juízes possam chegar no topo da magistratura e não querer sair daquela região. Fazer dessas regiões um polo de atração.
Quando você leva para o interior esse polo de atração, você fortalece a justiça e você fortalece os magistrados que estão ali. E naturalmente você vai fortalecer a advocacia também, porque você vai trazer investimento para o interior e você vai trazer uma resposta mais rápida para a sociedade. Então é essa bandeira que a gente tem lutado. O que você acha dessa demora, dessa procrastinação aí do edital da lista aí dos candidatos? É uma coisa, infelizmente, como eu disse agora, né, que infelizmente essa eleição foi uma vergonha para a gente, sim, porque foi desorganizada, está sendo contestada judicialmente, e essa ação não sou eu que estou inventando nada, vamos dizer assim, não é nada pessoal, é institucional, eu sempre digo isso. E é preciso que essa diretoria que está na OAB dê explicações para a justiça. E esse edital não sai, eu digo, inclusive, é por uma questão de legitimidade. Eu levanto a questão da legitimidade. Será que realmente essa diretoria, enquanto não der explicações para a justiça, se ela realmente tem legitimidade para conduzir um processo de desembarque nesse estado do Pará? É preciso que ela esclareça. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Então é preciso que esse conselho que está aí, essa diretoria da OAB, dê explicações à justiça. Quando ela der explicações à justiça, ela vai se credenciar para fazer o processo de desembarque. Enquanto isso, eu vejo que ela não tem legitimidade para conduzir esse processo. E talvez a demora seja nisso. Entendeu? A demora seja nisso. Um dos problemas da demora. Porque a gente sabe que, infelizmente, na política existem acordos, existem conversações, e, infelizmente, tudo isso pode estar ocorrendo. Mas eu já levanto essa outra questão. Essa ação que está tramitando na quinta vara, ela coloca em dúvida e coloca realmente, para que seja esclarecida a legitimidade dessa diretoria que está aí. É preciso trazer explicações para a justiça, para aí sim ela poder conduzir um processo de desembarque que é sério, que é uma coisa que é um representante no tribunal, no órgão nosso máximo da justiça do estado do Pará. É preciso que essa diretoria seja legítima. Então, uma das questões, pode ter, claro, outras envolvidas, mas eu levanto mais essa. A legitimidade. É preciso que seja comprovado que essa diretoria está aí legitimamente para que possa conduzir esse processo no desembarque.